Assentado como você se encontra, por favor, vamos fazer a leitura do texto bíblico. Deixa eu abrir aqui o meu celular, que eu vou acompanhando a leitura. Isso. Nós temos falado sobre rede de apoio. Fizemos referência de Deus lá no Velho Testamento, como que Deus constituiu, qual é a finalidade desta palavra apoio, como que isso deu, lá baseado no estudo no livro de Salmo, capítulo 91. Então nós vamos fazer uma pequena passagem do Velho Testamento agora para o Novo Testamento. Você vai reparar que o livro de João, embora algumas pessoas tenham dificuldade de ver isso por falta da aproximação literária com esta parte do Evangelho, quando o autor João começa a escrever o livro, tudo que foi escrito foi um tempo depois que aconteceu. Então ele recontou a história. Não foi automático. Muito provavelmente, nós não teríamos alguém fazendo uma autobiografia de Jesus full time. Então, aconteceram os fatos, chegou um momento em que João falou, agora eu vou escrever isso, vou botar isso no papel. Por que eu faço referência a essa cronologia da Escritura? Porque você vai perceber que, da mesma maneira que Deus se colocou, se posicionou no Velho Testamento, agora João revela à igreja, revelar quer dizer, mostra, ensina, abre os olhos da igreja, que tem uma pessoa mais próxima da igreja, para que esta rede de apoio, sinta-se você confortável com isso. Deus não está longe, Deus está perto, por causa de Jesus. Amém? Compreendeu? Qual o sentimento que me traz? Eu não estou sozinho. Por mais que eu esteja longe no pecado, o pecado não me afasta tanto assim de Deus. Me afasta de Deus, mas Deus não se afasta do pecador. Ele tem total interesse em mim, e aí ele providenciou o que nós chamamos de plano de salvação. Para uma boa gestão, você precisa fazer um plano estratégico, um plano de ação. Existem mecanismos para isso. Mas está lá longe, na área acadêmica. Vamos botar a coisa aqui bem pertinho da gente. Deus, antes de ver você perdido, falou assim, o homem vai se perder. Eu preciso fazer um plano de resgate deste homem. Esse plano de resgate deste homem já estava na natureza de Deus. Uma conclusão que talvez vá te ajudar daqui para frente a entender esse versículo, de 1 a 5. Se eu tenho um projeto, e eu sei que em algum momento desse projeto, nesse processo, vai acontecer alguma coisa errada, eu estabeleço um plano de emergência, para que a coisa não estrague totalmente. Já imaginou? Olha o investimento. Uma peça de navio nuclear. Pode ser uma pecinha pequenininha. O investimento é astronômico. E aí ele manda o projeto para o engenheiro nuclear. Chega lá, no meio do projeto, o engenheiro detectou que há uma falha. Ele não pode jogar o projeto todo fora. Ele precisa criar uma alternativa para que o projeto continue sendo executado e dê o quê? Certo. Rede de apoio, irmão, não é para afirmar que você deu certo. Repita comigo assim, não preciso de autoafirmação. Ó, fala com verdade, não fala porque não é na hora da língua não, varão. Fala, eu não preciso de autoafirmação. 3 coisas caracterizam uma pessoa que precisa de autoafirmação. Precisa de toda hora alguém falar que ele está bonito. Como você está bonito?
Autoafirmação estética. Cortou o cabelo, Lucas, como você ficou bonito. Aí ele já ficou bom. Se você falar, Lucas, eu não gostei do teu cabelo, acabou, menino. Ele entra em depressão, se brincar, ele pula da sacada da casa da avó dele. E eu quero dizer uma coisa para vocês, o Marcelo, o pai do Lucas, já foi membro desta igreja. Você pode orar para ele voltar. Feche o parênteses, tá bom? Além da autoafirmação, uma outra característica, além da estética, a emocional. Como tem gente, quando se abraça, a pessoa chora. Não tem nenhuma referência com a vitória do irmão José Trindade e do irmão JR, tá bom, irmão? Sabe aquela coisa melancólica? Você chegou na pessoa, abraçou ela, o que você está chorando? Não sei, ninguém me ama. Sabe essa coisa? Que deram nome a isso, né? Coitadismo. Eu não sei se esse nome existe, não. Mas a pessoa precisa de que você abrace e fale, eu gosto de você, eu te amo. E é uma pessoa grudenta. Meu pai do céu. Atrapalha relacionamento. Isso não é muito bom, não. Tem que ter um limite. É bom dar beijo, dar abraço, falar que ama, abraçar, tal, mas grudento dá problema. Mas a pessoa que está precisando de autoafirmação, quando você não faz isso, irmão, é um problema eterno. Não gosta de mim, está de mal de mim, eu vou bloqueá-lo no WhatsApp. Como se isso fosse fazer alguma diferença. Alguém essa semana falou assim, pastor, me bloquearam no WhatsApp. Eu falei, meu Deus, que bom. Seria tão bom se uma porção de gente aqui, que está inclusive me assistindo, me bloqueasse no WhatsApp. Você não precisa de autoafirmação. Então, além da autoafirmação estética emocional, tem a espiritual. Sabe, aquela coisa que você diz assim, Deus não está me ouvindo. Essa é a maior mentira do diabo para a igreja hoje. E eu vou dizer uma coisa para você glorificar o Senhor com toda a força. Deus está aqui e está te ouvindo em nome de Jesus. Pode glorificar Ele, porque Ele está aqui sim. Eu não sei, eu vou falar o que eu ouvi uma certa vez um pastor falar. Eu não sei se está sentado ali, ou se está misturado entre o povão. Mas seja onde for, eu tenho certeza no meu coração que Deus está neste lugar. Olha que poema bonito. Eu não sei se vem de terno, eu não sei se traz a Bíblia, se tem bigode ou não tem. Mas eu sei que toda vez que eu busco, Ele me responde, porque ama aquele que o busca de coração. Eu não sei se você já sentiu, mas sabe quando algumas vezes alguma coisa acontece, você fala assim, ih pastor, arrepiou? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe? Alguém sabe dizer? Nada. 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 Se você tem o Deus da tua salvação no teu coração, você sente 24 horas esse Deus no seu coração. Esse era o plano de Deus para mim e para você. Então Ele criou um projeto de salvação, o que nós chamamos de plano de salvação, de resgate das pessoas, porque o homem precisa, por conta do pecado, de autoafirmação. A rede de apoio, meu irmão, é passageira, mas a sua vida com Cristo Jesus é eterna e ela deve começar agora em nome de Jesus. O texto ainda nos propõe lembrar aos irmãos que esse Deus lá do Velho Testamento, ele tem um plano de ação, ou seja, tem um plano de salvação, e para que o plano de salvação seja executado, ele tem um plano de ação. Qual é a primeira fase do plano de ação de salvação da raça humana? Reconhecimento do pecado. Você pode dizer para mim assim, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Você sabe que está lá no livro de Romanos. Não vou dar a referência não para você estudar. Vai lá e procura lá.
Já ficou mais fácil, já dei o capítulo. Está entre 21 e 25. Todos pecaram, ou seja, não tem nenhum homem que não precise do plano de salvação. Mas rede de apoio não é plano de salvação. Nós não podemos trazer as pessoas aqui para ficar alimentando emocionalmente o irmão. Ô irmão, tudo bem? A paz do Senhor, Deus vai fazer você prosperar. Falar coisas boas. Não, irmão, tem que falar do pecado. Irmão, está errado, está certo, está certo. Isso leva o homem a buscar uma disciplina espiritual e não uma dependência espiritual. Lembram da diferença? Disciplina espiritual, eu errei, Senhor me perdoa. Porque além do reconhecimento do pecado, eu preciso confessar o meu pecado. Repita, se eu confessar o meu pecado, Ele vai me perdoar. Eu preciso confessar. Pastor, mas Deus já sabe, mas Ele quer ouvir você falar. Deus já sabe. Onisciência é um atributo de Deus. Deus sabe o que eu já fiz, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer. Mas Ele quer que você fale. Senhor, dei mole. Eu errei. Me ajuda a corrigir. Estou sentindo que eu estou distante. Eu estou falhando com isso. Eu estou vivendo de maneira errada. Eu estou praticando o que é mal. Eu estou pensando o que não devo. Não é digna a maneira em que eu estou me comportando. Eu preciso falar. Eu preciso falar. Pastor, mas eu tenho vergonha. Então fala com Jesus, filho. Mateus fala isso lá, o seguinte: quando quiser orar, ora no teu quarto em secreto, que teu pai em secreto te ouve. Não precisa contar para ninguém. No WhatsApp, muito menos. Conta para quem? Para Jesus. Sabe uma coisa que eu já estou há muito tempo para falar para a igreja, e agora eu lembrei, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está me fazendo lembrar. Esses 5 minutos que nós estamos fazendo aqui, não precisava ser obrigado. Esses 5 minutos antes de oração, a gente precisava entender, quando a gente entra na casa de Deus, a gente tem que ter o quê? Reverência. E reverência não é só não falar não, é não falar, é não pensar, é não fazer fuxico, é não brigar um com o outro, é não fazer uma porção de coisa que a gente vê nos corredores. A gente passa o irmão fala com o outro irmão assim: oi, não dormiu com o irmão, o cara não dá bom dia, filho. Ele não dá um beijo no irmão, não quero que me abrace não. Hoje o irmão Antônio passou, não me beijou. Falei, o irmão está com problema comigo. Estou brincando, tá, irmão? Está entendendo? Se você não sentir falta disso, tem alguma coisa errada com você. O que Paulo fala? Que o menor membro no corpo é essencial, faz falta. Quando eu olho lá para a galeria e não vejo o pastor Luiz, está fazendo falta. Quando eu não vejo a Cristiane, que está cuidando da mãe dela, está fazendo falta. Quando eu já não vejo a irmã Carlinda, que já vai para 2 anos, que ela não pode estar conosco, está fazendo falta. É essencial. Não é uma coisa que pode ser substituído. É essencial. A mamãe da Penha, desde a pandemia, não consegue voltar à igreja. É essencial. Consegue entender? Se não está te fazendo falta, tem alguma coisa errada em você. Não é quem não está aqui, não. Não é em quem não está aqui, não. Não, pastor, quem está errado é ele. Não. Sou eu, é em mim. Ele precisa da graça, da bondade, da misericórdia, da saúde. Ele precisa ser recuperado espiritualmente. Mas quando eu digo que é ele que está errado, eu estou terceirizando um sentimento espiritual. Eu preciso dar valor ao Newton, ao irmão Sebastião. Expedito e não Sebastião. Expedito. E essa semana eles perderam alguém da casa deles. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Preciso dar valor ao irmão Carlinhos. Levanta a mão, irmão Carlinhos. Ao irmão Carlinhos. Você precisa sentir que o outro tem valor entre nós. Isso
também é pecado. Aqui ninguém rouba. Tá ligado, pastor? Todo mundo, ninguém mente, ninguém prostitui, ninguém fuma maconha, ninguém trafica, ninguém vai para o puteiro, ninguém vai para lugar nenhum errado. Mas se eu não amo meu irmão, é pecado. Se não faz falta esse espaço vazio que está entre os irmãos aí, é pecado. Do mesmo jeito que eu preciso falar para Deus, Deus, me ajuda que eu estou negligenciando. Eu estou deixando as pessoas passarem. Se ela está, legal. Se não está, também está bom. Mas o plano de ação, além de eu reconhecer que tenho pecado, eu tenho que confessar, eu tenho que pedir o que a Ele? Adianta falar para Ele não pedir perdão? Adianta? Adianta? Ah, o senhor sabe. Adianta, queridos? Não, mas eu preciso, irmão, mudar. Mudar, você precisa mudar. O que faz você crescer no mundo espiritual é quando você muda. Eu era assim, agora não sou mais, pela graça do Senhor Jesus. Me viam assim, agora não me veem, não veem mais assim, pela graça do Senhor Jesus. Não é a obra que eu faço que vai me justificar, mas é a obra que Jesus já começou e vai terminar na minha vida. Eu preciso expor isso para Deus. Eu preciso ter comunhão. Deus não fez a igreja para o irmão vir uma vez por ano. Como o pessoal lá em Israel ia para a igreja uma vez por ano para adorar. Jesus falou, pera lá, você não acha que é pouco não? Te dou 365 dias de bênção, você vai lá uma vez só. Ah, mas meu pai me ensinou, ainda ensinou errado, porque você está vindo para Jerusalém. E eu não estou preocupado se é Jerusalém. Eu não estou preocupado. Eu me importo que você esteja em espírito e em verdade. A mulher, pera lá. Eu sou samaritana, estou adorando no lugar errado, enquanto uma pessoa que vai me trazer um apoio, agora cultural, porque ela está desmistificando as questões culturais que estão envolvidas na sua religião, e ela me dá agora liberdade para adorar onde eu quiser. Eu quero Jesus. E agora ela conheceu a verdade, completem o versículo, a verdade libertou. Mas libertou para viver uma vida sem regras? Não. Que é o quinto. Eu preciso de um lugar para praticar. A igreja é esse lugar. Por isso chamamos como rede de apoio. Por quê? É uma passagem, mas é o lugar onde eu pratico a minha fé. Eu coloco em prática o que Deus fez na minha vida. Eu vivo com outras pessoas a comunhão, a graça de estarmos. Nós estamos aqui, irmãos, treinando para morar no céu. A gente treina aqui. É aqui que a gente começa a entender como vai ser o céu. Quer ver como que o céu é? Cadê ela? A igreja sabe como que o céu é? Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Os anjos vão estar lá, uma parte cantando santo, 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 e o outro falando o quê? Aleluia. E aonde que você aprende isso? No botequim do Joaquim, na padaria do seu Manuel, seu mercado do Dom Atacadista, no cinema, agora 6D, 60 bandeiras faz assim, tudo se mexe, 4D. É lá que vocês aprendem isso? No jogo Flamengo e Vasco, 16 horas hoje. É hoje 16 horas? 18 horas, eu acho. É? No jogo? Maracanã, todo mundo pulando. É? No teatro, vai ter agora uma bela peça no teatro do Rio de Janeiro. É lá que nós aprendemos essas coisas? Faculdade UFRJ. É isso? Na UF de Niterói, mestrado em Sociologia, maravilha. É lá? É aonde? Na casa do Senhor. Na casa do Senhor. E tem uma musiquinha popular muito ridícula que diz: na casa do Senhor não fica Satanás. Lembra dessa música?
Não tem um negocinho desse? Como que é? Isso, Satanás. Satanás. Quase que embola a língua aqui na hora de sair. Porque aqui é o lugar aonde nós temos Jesus. Amém? Agora vamos ler o texto. Vai ficar fácil agora. Ó. No princípio era quem? João fala assim, eu estou pegando o que está lá, desde o início na criação, e materializando. O verbo é ação. Por isso Jesus, repita assim, é o meu plano de ação. Plano de salvação foi Deus que botou na cabeça lá. Eu vou fazer um plano de salvação. Agora, qual é o plano de ação? No princípio era quem? O verbo. Verbo não é ação? O que é o verbo na língua portuguesa? É aquilo que exprime a ação. Então, quem é a ação da salvação? No princípio era o verbo, e o verbo estava com quem? Para não descaracterizar a distância entre a criação e o nascimento de Jesus. Eu preciso gastar um tempo com isso. Quando o diabo viu que perdeu, não foi na cruz. Sabe quando o diabo viu que perdeu? Os irmãos têm noção disso? No livro de Gênesis, no capítulo 3, quando o homem pecou, Deus chamou os 3 atores do pecado. Qual o primeiro ator do pecado? O diabo. Segundo ator do pecado, a mulher. E o terceiro ator do pecado, o homem. E virou para o homem e falou assim, pecou Adão? Pecou, pequei, e deu ruim. Então você vai trabalhar. Chamou a mulher, mulher, pecou mulher? Pequei. Agora vai ter dor para sair neném. Vai ter dor no parto. Mas ali, ele chama o terceiro ator do pecado, lá no Gênesis diz o quê? A semente da mulher vai esmagar o quê? Perdeu o diabo. Repita comigo assim. Perdeu o diabo. Repita. Ele não contente com isso, continua até hoje tentando destruir o quê? O homem. Mas ele sabe que ele já perdeu. Ou não? Você tem dúvida disso? Então vamos lá. Rede de apoio não é para recuperar o que nós não tínhamos. Rede de apoio é para nos solidificar, ajudar a recuperar aquilo que um dia nós já tínhamos. Adianta uma pessoa que não é convertida ficar na rede de apoio? Adianta? Você abre um grupo de apoio com pessoas dependentes de qualquer tipo de vício. Irmão, a primeira característica é conversão. Aí você trabalha para tirar a dependência. Se não houver a conversão, não adianta. Nós vamos ficar 200 anos com grupos de apoio na igreja e ninguém vai mudar. Ninguém muda. Porque não é a psicologia que faz o homem mudar. Não é a neurociência, não é a atividade física, não é nada disso. É Jesus, é o verbo, é a nova ação. E aí Nicodemos nos traz uma referência disso. Essa nova ação precisa de um novo nascimento. Pastor, tem alguém em casa alcoólatra? Manda para algum lugar, menos para o grupo de apoio de igreja, porque não funciona. Pastor, estou viciado em droga. Manda para fazer tratamento lá no CAPS. Pastor, eu estou com uma pessoa viciada em pornografia. Irmão, procura um psicólogo, um neurologista, porque deve ter um outro jeito de você arrumar esse negócio na tua cabeça. Na igreja só vai surtir efeito se essas pessoas que estão passando por isso aceitarem o desafio de abandonar o pecado e andar com Jesus em santidade. Se ela não se converter, não adianta. Está compreendendo, irmão? Pastor, então eu estou com alguém na minha casa que não é convertido. Eu vou levar para a igreja? Claro, claro, é para trazer para a igreja, para ouvir o que os irmãos estão ouvindo. E o Espírito Santo tem espaço para trabalhar no coração dessa pessoa. Mas a igreja não pode ser uma bengala para as pessoas.
A igreja não pode ser um lugar para você se disfarçar que está curado. A igreja não pode ser um amuleto. Onde você vai? Vou para a igreja. Domingo ele está bonzinho. Segunda-feira ele começa a beber e para a quarta. Aí bate na mulher, estrupa a filha, espanca o filho. Uma pessoa alcoólatra não tem juízo. E a igreja normalmente demoniza isso. Não, tem que levar para exorcizar, irmão. Senão Jesus não entrar nessa vida, tudo que é de mal, e de mal vai só acrescentando mais mal, vai piorar. O que você precisa fazer? Você que já é convertido, você que já é transformado, ensine o plano de ação para essa pessoa. Ensine o plano de salvação para ela. Dê testemunho do que Deus fez na tua vida para essa pessoa. Mostre para ela qual é o valor de Jesus na tua vida. Não negocie. Isso aqui, irmão, é muito rápido, já está acabando, falta 13 minutos para meio-dia. Não negocie esse momento em que você diz assim, mas pastor, é tão pouco. Mas tem gente que negocia isso aqui por qualquer coisa. Qualquer coisa tira a pessoa de perto de Deus. Qualquer coisa. Não negocie isso. Não negocie a sua vida, porque ela vai perder. Você vai perder a sua vida se você negociar com o diabo. Adão é prova disso. Qual foi o primeiro homem a andar com Deus? Andar, falar, ver que Deus fez uma porção de coisa boa para ele. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Por favor, repitam com um bom e alto som. Não caiu? Não caiu? Imagine eu e você que fomos criados e formados do pecado. Depois de Adão, toda a raça humana foi gerada no pecado. Ele era perfeito, caiu, imagine eu. Então o problema não é porque eu caio. O problema não é porque você caiu. O problema não é o pecado, o problema é eu não ter consciência da necessidade da ação. A ação de Jesus na minha vida. Compreenderam? Leve a sério isso, irmão. Isso não é religião. Isso é nova vida em Cristo Jesus. Leve a sério isso. O cristianismo é uma religião. Se você sair à porta agora e perguntar se é a pessoa que está ali na porta esperando o ônibus, se ela é cristã, ela vai falar que é. E eu desafio o irmão, mesmo que ela não queira falar de religião, você pergunta para ela se ela é cristã e por que, ela vai falar, porque eu sou devota de algum santo. Mas se você fizer a pergunta certa a essa pessoa, ela vai começar a chorar, porque aqueles que estão sem Jesus não têm salvação. Os que estão sem Jesus não têm salvação. Prepara o glória. Você que tem Jesus tem salvação. Eu louvo o Senhor pela minha salvação. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Às vezes eu não dou ouvido às suas ações. Eu vou trocar a palavra ação. Às vezes eu não consigo fazer a tua vontade, mas a salvação eu não perdi. Compreenderam? Compreendeu, igreja? Quem é salvo tem certeza, diga amém. Quem é salvo tem certeza, bata a palma. O diabo às vezes fala no seu ouvido assim, pecou, irmão, você foi para o inferno. Aí você vai virar para ele e falar assim, não é você que me leva para o céu. Porque aquele que me prometeu me levar para o céu, também me permitiu, quando eu errar, pedir perdão. E eu quero pedir perdão nessa manhã ao Senhor, para que eu tenha alegria todo dia de ir para o céu. Você precisa, antes de chegar aqui, pedir perdão. Exercitar o perdão. Perdão para si mesmo. Perdão para com o irmão. Perdão. Uma pessoa me disse assim, eu
procurei um psicólogo, e o psicólogo falou que eu preciso contar algumas coisas para o meu pai. E ela começou a contar, essa pessoa começou a contar o que ele havia dito para o pai. Saiu muito cedo de casa, abandonou a casa, e o pai, agora velho, ele queria retornar à casa para pedir perdão ao pai. Mas ele sabe que o pai vai morrer. E eu perguntei a ele, você vai lá só porque teu pai vai morrer? Ele falou, é. Eu falei, então não vai não. Vai não, você sabe por quê? Porque depois você vai sentir remorso. Cura primeiro o que está no teu coração. Não transforme a sua falta de perdão em remorso. Se você ainda não está curado no seu coração, não faça uma coisa que o teu coração não está pedindo. Isso vai gerar uma frustração muito grande em você. E você vai ficar com remorso. O que é remorso? É carregar, além da sua culpa, a culpa alheia. Então, se estava assim, quando você bota o remorso, fica pior. O plano de ação diz que se você tiver alguma culpa, repita comigo, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades. Toda a sua culpa, toda a sua frustração, toda a sua mágoa, toda a sua, qualquer coisa que está te pesando, é sobre mim ou sobre ele? Que eu vos aliviarei. Senhor, eu vou te dar alívio. Alívio é um codinome de um remédio, quando alguém precisa. Porque a alta temperatura interna está no corpo, significando infecção, a pessoa dá o quê? Alívio. Não deixe a sua frustração virar uma infecção crônica. Não deixe a sua culpa virar uma culpa crônica. Não deixe a sua falta de perdão virar uma falta de perdão crônica. Estas coisas nós tratamos na rede de apoio, porque é passageiro. Tomei o alívio, curou. Se o alívio não deu certo, tem antibióticos mais fortes. Via oral, para baixar a temperatura e combater a infecção. Então, se não é um remedinho que você compra ali, você tem que ir para um remedinho mais profundo. Mas esse é o plano de ação. É o verbo fazendo-se verbo. E se Deus é um Deus em movimento, por que a igreja não se mexe? Por que a igreja não cresce? Por que eu e você muitas vezes passamos 30 anos no corpo do mesmo tamanho? Porque nós estamos doentes. Ou pela aparência, necessitando da autoafirmação, ou espiritualmente por falta da disciplina espiritual. Como é difícil você estar aqui todos os domingos e as quartas-feiras. Quarta-feira, então, a metade dos que estão hoje não vem. Tem cada um seu motivo. Tudo bem. Você precisa dar atenção a isso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2. Leiam, por favor. 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. 4. Agora começa a rede de apoio. Eu entro aqui morto, porque o salário do pecado é a morte.
mas encontrei um apoio. Alguém me apresentou o plano de salvação. A igreja, através de Jesus, é o plano de ação. Qual é o primeiro resultado dessa pessoa que entrou morta por causa do pecado? Leiam lá. O que está escrito ali? A vida. Olha o que tem aqui dentro. Além de tudo que você vê, o que tem aqui dentro? Vida. Vou repetir para você. Você que está doente, que acha que vai morrer, você vem aqui, que aqui você recebe o quê? Vida. Você que está amargurado, angustiado, preocupado, você que não sabe como vai ser amanhã, você chega aqui, você encontra o quê? Vida. Você que está pensando em desistir, inclusive de Deus, você chega aqui e encontra o quê? Vida. Não sou eu que quero que a vida esteja aqui. A natureza deste lugar é vida. Quando você chega e ora, Deus está te dando vida. Quando você canta, Deus está te dando vida. Quando você para ouvir, a coisa mais preciosa do ser humano hoje é o tempo. Quando você me dá esse tempo para ouvir coisas espirituais, você está recebendo o quê? Vida. Não jogue fora isso. Não jogue fora isso. Deseje como um neném recém-nascido leite materno. Cada dia mais. Vida. Vida. Senhor, eu quero vida. E aí, eu quero lembrar os irmãos o seguinte, olha. A palavra de Deus é vida. A oração é vida. A comunhão é vida. Eu ofertar, contribuir, é vida. Eu trabalhar para o Senhor no campo missionário, é vida. Eu dedicar a minha vida para o reino de Deus, é vida. Lá fora, quando você faz isso, as pessoas acham que você é o quê? Louco. Pastor, eu converso com as pessoas falam, mas que loucura, você é um jovem, deve aproveitar a sua... Só que é mentira. É uma estratégia do diabo de destruir e afastar os jovens da casa do Senhor. Centenas e centenas de oportunidades. Alguém no teu trabalho, não, mas você, por que você faz isso? Por que você contribui? Olha, isso... Mas porque me dá vida. Isso me gera vida. Você está entendendo que a rede de apoio não é para você ficar nessa condição, é para passar disso. Então, qual é o segundo estágio? Já que eu já estou nesta condição. Leiam. Estava nele e a vida era o quê? Ah, pastor, eu estou preocupado é com meus olhos nublados, eu não estou conseguindo enxergar uma solução para o meu problema. Qual é o segundo estágio da rede de apoio? Apresentar solução para os irmãos. À luz de quê? É manual de psicologia? Manual de encontro? Manual? À luz do quê? Da palavra de Deus. Sabe por que você sofre? Porque desconhece a palavra de Deus. Sabe por que você sofre? Porque você não obedece à palavra de Deus. Sabe por que você está do jeito que você está? Porque você negligencia a palavra de Deus. Tudo está na palavra de Deus. Pastor, mas eu preciso de pessoas para ajudar. Irmão, comece se ajudando. Leva a Bíblia para o trabalho. Coloca a Bíblia no celular. Leia a Bíblia com seus filhos. Tire um tempo para você ler a Bíblia em casa. Ter um tempo de estudo mais aprofundado, que é meditar naquilo que você está lendo. Não fica só com o que eu estou falando, não, e nem com os que os irmãos da escola bíblica falam, não. Gaste tempo, pergunte, será que isso aí é verdade? Eu quero fazer uma exegese bíblica do Novo Testamento, baseado em João capítulo 1, versículo 4. Procura lá, o que diz no grego, o que está dizendo, por que teve uma influência do Império Romano sobre a escrita, porque senão eu vou ficar 2 horas falando isso, e para mim isso hoje não tem a menor importância.
Eu quero a vida que Jesus me prometeu. Eu quero deitar em paz e acordar em paz. E o dia que eu não acordar, eu vou viver em paz para sempre. Estou preocupado com mais nada. Algumas pessoas sabem que eu preciso fazer uma cirurgia de hérnia, não sabe? Não sabe disso? Já era para ter feito, negligência minha. Um dia desse, o Lucas me ligou apavorado e falou assim: pai, um professor meu morreu com a mesma coisa que o senhor. Eu falei, aí me perguntou, que hora que você vai parar para operar? Aquilo ficou o dia todo na minha cabeça. Porque meu filho está preocupado com quem? Comigo. E na mesma hora eu transferi isso para o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me dê responsabilidade o suficiente para não deixar o meu filho preocupado. Não deixar ninguém na minha casa preocupado. Não deixar as minhas ovelhas preocupadas. Não deixar os meus amigos preocupados. Cuida de mim, Senhor. Para que eu não seja irresponsável ao ponto de causar tristeza no coração dessas pessoas que me amam. Você entende? Ou você faz o que Deus tem permitido você fazer da forma dele, ou você vai ser alguém infeliz. Essa é a rede de apoio. É passageiro. Tudo isso vai nos levar ao versículo 5. E eu finalizo. Por favor, pessoal do louvor. Quem sabe essa manhã haja meu amigo Rafael. Deus abençoe você. Assim que terminar a gente vai sair, tá bom, mano? Deus abençoe sua vida. Leiam comigo o versículo 5, por gentileza. A luz resplandece. Para aí. Eu entendi que existe um plano de salvação, mas tem também um plano de ação. O plano de ação começa me mostrando que eu preciso vida. Depois, ela me dá total responsabilidade com a vida. Porque Deus pode querer uma porção de coisas boas para você. Se você não for responsável com a sua vida, essas coisas não vão o quê? Acontecer. Mas também no mundo espiritual. Deus está falando assim, ó. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecerão contra ela. Não há nada que vai impedir você de ter vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Fique de pé.